Boa noite. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos com uma boa noite, com a paz do Senhor. Estamos começando mais um culto da família, esse culto online. Você que está aí nos acompanhando, que Deus abençoe você, sua família, e que juntos possamos, neste momento, começar a louvar ao Senhor. Começarmos neste momento um período de louvor e adoração. Quero falar para você que você não fique assistindo o culto, mas faça um culto aí na sua casa. No momento que nós estivermos orando, ore também. No momento que estivermos louvando aqui, que você possa louvar aí também na sua casa, amém? E que a palavra do Senhor que vai ser pregada possa vir falar com todos nós também nessa noite. Antes de orar, eu gostaria de ler uns salmos de número 148, que diz assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai nas alturas. O versículo 2: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Amém? Irmãos, se a palavra de Deus está dizendo que os anjos do Senhor, que não pecaram, devem louvar ao Senhor, quanto mais nós, pecadores, quanto mais nós que tivemos os nossos pecados perdoados, quanto mais nós que o Senhor Jesus deu a sua vida ali na cruz para nos salvar. Então nós temos muito mais motivos para louvar ao Senhor nessa noite, e é isso que nós vamos fazer agora. Mas primeiro nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus Pai bendito, nós queremos neste momento, Senhor, apresentar a Ti, Senhor, esse período de louvor, Pai. Receba cada um, Senhor, desses louvores agora aqui entoados, que seja para a sua honra e para a sua glória, Senhor, que a sua presença venha estar forte aqui neste lugar, venha estar entrando no lar, na casa de cada um, Senhor, que o Senhor venha manifestar o seu querer, a sua vontade aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, receba os nossos louvores, Senhor. Se colocamos diante de Ti, Pai, com o coração disponível para Te louvar e Te adorar, porque a Sua palavra está dizendo que os anjos devem Te louvar, todos os Seus exércitos devem Te louvar. Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que o Senhor fala que o sol, a lua, tudo deve Te louvar. E quanto mais nós, Senhor, nós temos muito mais motivo para Te louvar, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou do império das trevas para a Sua maravilhosa luz. E é por isso que nessa noite nós temos liberdade, nós temos esperança, nós temos motivos para Te louvar, em nome de Jesus. Amém e amém. Louve conosco agora então aí, que você possa sentir a presença de Deus em nome de Jesus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te é mais profundo do que eu pensei, serviste é tudo que eu espero, e o que mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios, a minha oferta nessa hora é a verdade, e Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que
usar como tu bem queres. Abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Serviste é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é essa música, ó Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Somente a ti, Senhor, seja dado todo louvor, toda honra e toda glória seja. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que nós devemos seguir, o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração para me curar. Usa-nos, Senhor, para me ensinar o caminho que nós devemos seguir, o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração
neste momento você possa ministrar sobre a sua própria vida, pedindo para que o Senhor te use aonde Ele quiser e como Ele quiser. Pode nos usar, Senhor. Usa-nos, Pai, conforme a tua boa e perfeita vontade. Abra o meu coração para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração. Santo é o teu nome, Jesus. Que você fique à vontade onde você estiver para falar com o Senhor e para estar disponível para ouvir o que Ele tem para falar. Que nada venha roubar a tua atenção. Que neste momento você esteja totalmente disponível para o Senhor. O teu nome é santo, Jesus. Nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, Senhor, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. O seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos
a noiva vai entrar. O céu começa a se abrir e toda A terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, Veio em breve virá. buscar. Me leva-nos, Senhor, leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém. Tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Não há outro como tu, Jesus. Foi o único que morreu numa cruz e pagou o preço para nos salvar. Cristo tem poder para nos salvar. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E hoje vive e reina eternamente. E santo é o teu nome, Jesus. Tu és bendito, Senhor. Continue adorando ao Senhor. Continue orando, glorificando o nome do Senhor, aquele que vive. Se você souber esse louvor, você vai cantar bem alto de onde você estiver. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo,
move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com os meus medos, falhas e dores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. As montanhas salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, Tem poder pra salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder Pra salvar, para tem salvar, poder pra salvar, para sempre. autor da salvação. Jesus A morte venceu.
Possa o mundo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo. Possa o mundo Ver brilhar a luz através de nossas vidas. Cantamos para a glória. do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos A glória do Senhor. Para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. A glória seja dada a Ele que vive e reina. E só porque Ele vive nós podemos crer no amanhã. Somente porque o Senhor vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Somente porque Ele vive. Porque Ele não temeremos mal nenhum. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora
porque Ele vive. Posso crer, nós podemos, porque Ele não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha está Deus Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer Amanhã. porque Ele vive. Temor, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos de Jesus que vive está. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã, somente porque Ele vive. Que nesse momento nós continuamos a adorar o Senhor, independente da circunstância, independente do que estamos passando, porque é somente porque Ele vive e reina. Santo é o Teu nome, Jesus, digno de todo louvor. Adore ao Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Oh, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, sim, te adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a
meus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a honra e a glória. Nós iremos louvar no refrão. E você vai cantar crendo, fazendo desse refrão a tua oração. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. a Ele seja dada A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. somente a Ele seja dado. Obrigado, Senhor. Teu nome é santo, Jesus. Continue adorando ao Senhor. Amém, glória a Deus. Quero desejar a paz do Senhor Jesus também, mais uma vez para todos, aqueles que não estavam no começo, mas que agora estão aí acompanhando. Que Deus abençoe sua família, seu lar, a sua casa neste momento. Nós vamos continuar aqui nesse culto online e agora chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Como eu falei no começo, se os anjos, se o Senhor diz, se a palavra do Senhor diz que os anjos deveriam louvar ao Senhor, muito mais nós pecadores, tal qual fomos libertos, fomos trazidos para a presença de Deus, tal qual o Senhor deu a sua vida no Calvário por cada um de nós. Então nós temos mais motivos ainda, devemos ser mais pelo Senhor. Beijo o nome do Senhor. E a palavra que eu gostaria de ler com os irmãos está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12, eu vou estar lendo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus:
Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados nas regiões da sombra da morte, a luz raiou. Versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu vou ler mais uma vez o versículo 17. Então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pai, no nome do seu Filho amado, nós mais uma vez sua presença em oração, para pedir que o Senhor fale conosco, Pai, nessa noite. Se estamos aqui para pedir a sua palavra, que a mensagem venha a ser entregue a cada momento, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa ministração se chama Antes que seja tarde. O que antes que seja tarde? O que eu devo fazer? O que eu estou falando? O que essa mensagem fala para ser feito antes que seja tarde? Até o final dessa você vai entender. Bom, para quem já leu aí o capítulo 4 de Mateus, a partir do versículo 1, é conhecido aí como a tentação de Jesus. E aí depois que termina essa tentação, a partir do versículo 12, é onde nós começamos a ler o que Jesus então começa a fazer depois que ele passa por essa tentação ali no deserto. Há alguns dias atrás, estávamos em uma chácara, realizando ali um batismo da nossa irmã Paula e também ceando. Eu falei um pouco sobre duas ordenanças que o Senhor Jesus dá para nós. Uma delas é sobre pregar o Evangelho. O ID de Jesus, é uma ordenança direto. O próprio Senhor Jesus dá essa ordem. Os discípulos deveriam ir. Nós podemos ver isso em Mateus 28, ali a partir do 19. Nós podemos também ver em Marcos 16, a partir do 15, falando sobre esse ID. Também, uma ordenança direta do nosso Senhor é sobre a ceia. É Ele quem dá a ordem que a igreja precisa ceiar, que a igreja precisa sempre estar lembrando da sua morte, sempre estar ceando junto. Essas são duas ordens. Bom, domingo passado, naquela palavra de Lucas capítulo 15, onde nós falamos do grande amor do Pai, eu expliquei que no começo ali, o que está acontecendo? Jesus, ele foi terrivelmente criticado pelos religiosos, conhecidos como escribas e fariseus, porque ele estava comendo, porque ele estava conversando, porque ele estava junto com pecadores e publicanos, uma classe de pessoas também não muito bem vistas, por serem cobradores de impostos da época, visto como traidores da nação. Então Jesus, ele é fortemente criticado por estar sentado ali conversando com pecadores, falando com pecadores. Não apenas nesse momento, mas em vários outros momentos do seu ministério nós vamos ver esse tipo de cena. Jesus conversando com uma pessoa e aí alguns outros vindo criticar. Mas a pergunta é, por que Jesus insiste em conversar com pecadores? Domingo passado nós falamos aqui do grande amor do Pai. Mas por que Jesus insistia em sentar, em conversar com essas pessoas? Por que Jesus estava fazendo algo que aparentemente estava contrariando aqueles religiosos daquela época? A pergunta é,
Jesus estava fazendo isso simplesmente porque estava com fome e ali queria comer um pouco da comida daquelas pessoas? Jesus fazia isso simplesmente para ganhar ibope? Jesus estava fazendo política? Jesus estava fazendo algo para hoje, por exemplo, gravar um vídeo para simplesmente ter seguidores, para simplesmente ter pessoas assistindo? Jesus está fazendo algo simplesmente para o seu ego? Por que Jesus insiste em conversar com pecadores? E a resposta é: Jesus tinha uma mensagem. Jesus, ao sentar com essas pessoas, Jesus trazia uma mensagem. Jesus queria passar uma mensagem. O sentar, o conversar, seja com não apenas essas pessoas, pode ser rico, pode ser o rei, pode ser o presidente, seja quem for. O mais importante é a mensagem. Devemos sim conversar com pessoas, com moradores de ruas, devemos abraçá-los, devemos entregar cestas básicas, sim, devemos fazer obras de caridade, tudo isso é legal diante de Deus, mas a obra não para por aí, a questão não pode parar por aí. Nós não podemos simplesmente fazer algo pensando no nosso próprio ego, no nosso próprio querer divulgar a nossa pessoa. Então há uma discussão entre conversar com pessoas ainda não cristãos, ter amizade, sentar na roda dos escarnecedores, sentar na roda de pessoas que estão ainda neste mundo perdidos, se é legal ou não é legal, se pega bem ou não um cristão ter amizades e conversar com pessoas. Mas a questão não é só conversar, a questão é o que nós estamos conversando. Hoje à tarde, orando e meditando na palavra de Deus, falei: Senhor, que mensagem? Se o Senhor estivesse aqui hoje, claro que não tem base bíblica para isso, mas se o Senhor estivesse aqui na terra, antes do arrebatamento, que será a próxima vinda do Senhor, que mensagem que o Senhor levaria, ou que mensagem que o Senhor traria para a nação, ou para o mundo, já que o mundo inteiro busca respostas, pelo que está acontecendo, pela epidemia, pelas doenças, pelos desempregos, pelos problemas ainda que hão de acontecer, pelos problemas na política. Se o Senhor tivesse hoje uma câmera com transmissão ao vivo para o mundo inteiro, que mensagem que o Senhor levaria para essas pessoas? E foi aonde eu cheguei nesse texto de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12, mas com um foco principalmente no versículo 17. Porque no versículo 17 diz que a partir daquele momento, que momento? O início do seu ministério, que a partir daquela hora, Jesus, ele passou a fazer o quê? Vamos ler novamente? Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, arrependa-se, arrependei-vos. O cristão precisa pregar o evangelho? Precisa. Nós precisamos pregar? Precisamos, mas a pergunta é: o que nós vamos pregar? Que mensagem nós devemos levar? Jesus, ele começa a pregar, e ele começa a dizer que nós deveríamos anunciar, e ele também começa a anunciar, que é chegado o reino dos céus. Já chegou, é chegado o reino dos céus. E com a chegada do reino dos céus, algumas coisas mudam, algumas coisas começam a acontecer. E é nesse ponto que nós vemos alguns maus entendidos, algumas pessoas focando em coisas que Jesus não focou. Com a chegada do reino dos céus, com o Senhor dando início a essa nova era, esse novo momento agora, alguns, para falar sobre a chegada do reino dos céus, preferem focar que Jesus cura, que Jesus liberta. Alguns preferem focar que Jesus pode
fazer de você uma pessoa próspera materialmente. Alguns entenderam que o reino dos céus, que Jesus anunciou que era chegado e que ele já chegou, e eles veem que o mais importante é divulgar, é falar para as pessoas sobre autoestima, sobre você se sentir bem, sobre que você é especial. A pergunta é: nós devemos pregar? Sim, Jesus disse: ide pregai. Mas que mensagem nós estamos carregando? Se nós tivéssemos uma única chance, se nós tivéssemos uma única mensagem para todas as pessoas, ou para o máximo de pessoas, de ouvintes, que mensagem nós levaríamos? O que nós vamos focar? Porque com a chegada do reino dos céus, com a chegada de Jesus aqui, encarnado, porque Jesus sempre existiu, mas com a vinda de Jesus, que mensagem nós vamos levar? Bom, eu disse no começo, o tema da ministração era: antes que seja tarde. Eu acho que você já entendeu que palavra vem aqui neste tema. Na verdade, o tema completo é: arrependa-se antes que seja tarde. O foco de Jesus sempre foi pregar e ensinar sobre o arrependimento. Jesus curou muitas pessoas, Jesus multiplicou os pães, Jesus fez muitos milagres, e o apóstolo João vai dizer que se fosse colocar em livros todos os feitos de Jesus, é possível que não coubesse nos livros do mundo inteiro. Jesus, a mensagem de Jesus, Jesus sentava com as pessoas para conversar, não apenas para jogar conversas fora. Devemos tratar as pessoas sem acepções? Devemos ter tempo para conversar com as pessoas? Devemos não ter preconceito e sentar e conversar com seja quem for, abraçar seja quem for? Devemos. Mas no final dessa conversa, no meio dessa conversa, em algum momento, nós precisamos falar a necessidade do arrependimento. É isso que Jesus está falando. Não adianta simplesmente eu ficar horas e horas, ou levar cestas básicas, ou levar um monte de situações, porque isso é só assistencialismo. Eu estou matando só a fome do corpo, eu estou suprindo só a necessidade do físico, mas e a alma, mas o espírito dessa pessoa? Então Jesus começa a dizer: olha, com a vinda do reino dos céus, muita coisa vai mudar, muita coisa vai começar a acontecer que não acontecia antes. Porém, o mais importante que vocês precisam gravar é: arrependam-se. Arrependam-se. Eu creio que hoje, os tempos que nós estamos vivendo, de todas as suas preocupações, de tudo que você está passando, se eu tiver acesso, se eu puder falar com você, a palavra que eu vou falar para você é: arrependa-se. É tempo de se arrepender. Se naquela época, quase 2000 anos atrás, Jesus já estava dizendo para as pessoas: se arrependam, porque é chegado o reino dos céus, quanto mais agora, porque Jesus vai passar ainda alguns anos na terra, continuar fazendo sermões, continuar pregando, continuar falando com uma mulher num poço sozinha, com um homem à noite chamado Nicodemos, entra na casa de um homem chamado Zaqueu e tantos outros, mas sempre no foco: se arrependam, se arrependam. Quanto mais agora. Você está preocupado com a crise? Você está preocupado com o vírus? Você está preocupado com a sua situação financeira? Você está preocupado com o futuro do Brasil? Você está preocupado quem serão os próximos prefeitos e vereadores da sua cidade? Você está preocupado com o que vai acontecer com a política do Brasil? Você está preocupado com os preços que estão subindo dos alimentos? Tudo isso tem o seu peso, mas eu quero te fazer você refletir nessa noite. Como você está tratando a chegada de Jesus? Eu disse na pregação de domingo passado que Jesus vem apresentar Deus como um Pai de amor. E se Ele já provou o seu amor lá na cruz,
se Ele já entregou a sua vida lá na cruz, a pergunta é agora, para mim e para você: você tem se arrependido? Do que eu e você precisamos nos arrepender hoje? Pecados. O que Jesus está trazendo para a realidade daquelas pessoas não é uma nova religião, e o que Ele traz para nós também hoje, você não precisa de uma nova religião, já existem muitas religiões. O que eu e você nós precisamos é nos arrepender. É legal ter muitos amigos, precisamos, não podemos se fechar no clubinho dos cristãos, que não anda com pessoas não cristãos, não podemos nos fechar em um pequeno grupo de pessoas que professam a mesma fé. Devemos ter, como Jesus, andar pelas ruas sem medo, e falar e tocar em todas as pessoas, mas com um objetivo principal em tudo isso: em algum momento falar para essas pessoas: arrependam-se, arrependam-se. Está vendo essa cesta básica aqui? Está vendo este alimento? Está vendo essa conta que alguém pagou para você e você nem esperava? Não veja simplesmente o Evangelho como fonte de lucro. Não veja simplesmente Deus como alguém que dá pão. Porque Jesus vai chegar uma hora que vai falar também para a multidão: vocês estão só atrás do pão. Será que nós temos visto Deus apenas como o supridor de pão? Mas a mensagem de amor dele para as nossas vidas é: se arrependam. Se arrependam dos seus pecados. Entenda que a palavra de Deus também vai dizer depois lá em Romanos, o apóstolo Paulo: porque todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Todos pecaram. Depois da queda de Adão e Eva, depois que eles comeram do fruto, e posteriormente vieram seus filhos, todos os seus filhos, inclusive nós, já nascemos com a natureza pecaminosa. E quando foi que você se arrependeu dos seus pecados? Quando foi que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Haveria tantas outras mensagens mais lindas, que mexeria com o seu emocional. Mas que amor é esse que não fala a verdade? Como que eu posso dizer que eu te amo, se eu mascarar a verdade e dizer que se você não se arrepender, está tudo certo? Não. O que Jesus disse: olha, eu amo tanto vocês, eu dou a minha vida por vocês, mas você precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender. A mensagem dessa noite é: arrependa-se antes que seja tarde. Por que antes que seja tarde? Por dois motivos. Primeiro, a minha morte e a sua morte. Chegou o dia da minha morte, chegou o dia da sua morte, não adianta mais se arrepender. Não tem mais jeito. E só tem dois lugares, só tem dois caminhos, só tem dois situação de que você vai estar na eternidade, aonde eu vou estar na eternidade: ou com Cristo, ou afastado dele por toda a eternidade, para um lugar terrível, que popularmente, eu posso aqui falar outros nomes, mas que popularmente é conhecido como inferno. Um lugar terrível. Então por que Jesus passa a pregar, passa a dizer em todos os seus sermões, e ele diz que nós devemos ir por todo mundo e pregar? Por que Jesus está dizendo arrependam-se? Porque ele sabe da realidade que é pós a eternidade. Porque antes que seja tarde demais. Porque você não sabe, eu não sei, nem um dia nem a hora que nós vamos morrer. O outro motivo, a sua vinda. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar nessa terra. Então eu preciso me arrepender dos meus pecados antes que ele volte, para quando ele voltar, eu possa estar com ele para sempre. Ou através da morte, ou se em vida eu já tenha tomado essa decisão. O que você precisa se arrepender hoje? Do que você precisa se arrepender hoje? Pecados, nós poderíamos citar aqui uma lista enorme, mas o próprio Espírito Santo de Deus
Aquele Pai de amor que eu falei domingo passado, já tem tocado, já tem mostrado para você o que você precisa mudar. Se arrependa hoje. Mude de vida hoje. Alguns gostam de dizer: Jesus aceita todas as pessoas, Jesus aceita todos os pecadores. Eu prefiro entender que Jesus recebe a todos, ou vai até todos, abraça todos, ama todos, mas Ele propõe uma mudança, porque Ele diz, a palavra do Senhor está dizendo, que Ele começou a dizer: arrependei-vos. Então não é simplesmente aceitar como estás e permaneceres como estás, é arrependimento. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, para nós orarmos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. O que Jesus está dizendo, o que a mensagem de Jesus está falando nessa noite? A salvação, o preço da cruz, o preço do sangue dessa nova aliança já foi pago lá na cruz de Jesus. Agora o que eu preciso fazer, o que cabe a mim, o que cabe a você? Arrependimento. Arrependimento. Talvez você precise se arrepender hoje, daqueles pecados ocultos que você está cometendo aí na sua casa. Talvez você precise se arrepender hoje, de coisas que você tem feito nesses últimos dias, e que você sabe que isso não agrada ao Senhor. Que tipo de pai você tem sido? Que tipo de irmão? Que tipo de mãe, de filho? O que Jesus diz para nós hoje? Se arrependam. Existe um outro estilo de vida, segundo a vontade de Cristo, segundo o caráter de Cristo. Se arrependa. Ainda dá tempo de se arrepender. Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Mas quando o assunto é estar com Ele, estar em paz com Ele, estar na presença dEle, é arrependimento, não tem outro jeito. Ele pagou o preço lá na cruz. Agora basta eu e você crer e se arrepender dos nossos pecados. É isso. Que nessa noite, você, de tudo o que aconteceu aqui desde o início, o Senhor possa ter falado com você, e que você possa verdadeiramente, se você estava afastado, você se arrependa e volte para a presença de Deus. Se você estava frio, se arrependa e volte. Ou se você nunca tomou essa decisão, sempre achou que era tudo muito normal, se arrependa hoje, comece a caminhar com Cristo. Ele tem uma nova vida para você. Ele tem algo para a sua vida. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de rota, é mudança de vida. Ou seja, se você se arrepender hoje, você precisa abandonar essas práticas, esses pecados públicos ou ocultos, abandonar as coisas erradas. Você precisa fazer um concerto com Deus. Foi para isso que Jesus veio, para que o homem tivesse a oportunidade de fazer um concerto com Deus, por meio do arrependimento,
por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Ele tem poder para te salvar nessa noite. Precisamos nos arrepender. Nós vamos louvar com mais um cântico. E em seguida nós vamos orar. Em nome de Jesus. Aleluia. Essa noite você pode se arrepender. Arrependa-se do seu egoísmo. Arrependa de ser uma pessoa egoísta. Arrependa-se de tudo aquilo que você tem feito, que muitos não sabem, mas você sabe, Deus conhece. Então arrependa-se. Ele tem poder para te salvar nessa noite. Ele tem poder para remover as montanhas. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. A morte venceu, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda a salvação.
sempre toda salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Vamos orar então. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Arrependa-se. Arrependa-se nessa noite de todos os seus pecados. Você pode começar de novo. Nós estamos vivendo o período da graça, o período aonde o Senhor nos convida. Ele começa o seu sermão, ele começa o seu ministério dizendo: arrependa-se. Peça perdão para Deus dos seus pecados, arrependa-se. Faça um concerto com Deus, porque depois ele vai dizer: eis que vou preparar-vos o lugar, e para onde eu for, vou levar vocês, e vocês vão estar comigo. Ele começa dizendo: arrependa-se, mas depois ele vai dizer que ele vai subir aos céus, mas que vai voltar para buscar um povo, buscar todos aqueles que se arrependeram. Arrependa-se dos seus pecados nessa noite. Comece a caminhar com Cristo. Arrependa-se porque muitas das vezes você tem agido com indiferença com o Senhor, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Arrependa-se. Arrependa-se nessa noite e comece a estar com o Senhor. Comece a louvar ao Senhor em todas as circunstâncias. Arrependa-se porque você tem tido acesso a muitos ouvintes, mas ao invés de você falar para as pessoas se arrepender, você tem falado de si mesmo, você tem falado de você mesmo, você tem falado de outras coisas. Então se arrependa nessa noite. Arrependa-se porque muitas das vezes o Senhor tem te chamado, mas você tem tampado os seus ouvidos. Arrependa-se nessa noite antes que seja tarde. Arrependa-se porque você não tem perdoado aqueles que te ofenderam. Arrependa-se porque você não tem buscado a vontade do Senhor para a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, mais uma vez, nós queremos pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados, Senhor. Traz à memória agora, Senhor, tudo aquilo que temos feito que não te agrada, Senhor. Traz à memória, Senhor, todos os nossos pecados que precisamos nos arrepender, pedir perdão e abandonar nessa noite, Pai. Que o Senhor possa continuar falando conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Queremos te apresentar também, Senhor, a vida da Aminadab, Senhor, ainda sobre a área da sua saúde, Pai. Ó Senhor, toca na vida dela, Senhor, cura, Senhor, faz milagres, Pai. Bem, Senhor, pela Pai, pela André, pela Amanda, e oramos, Senhor Deus, por todos, Pai, que nos ouvem, que nos assistem, aqueles que ainda vão assistir essa mensagem. Oramos pelo mundo inteiro que passa por essa crise, Senhor. O Senhor nos advertiu, o Senhor nos alertou que essas coisas iam acontecer, Pai. Mas nós oramos, Senhor, e pedimos para que o Senhor nos livre, para que o Senhor possa, cada um de nós,
viver em arrependimento todos os dias, sabendo que se partirmos hoje, estaremos na eternidade com o Senhor. Venhamos ter uma vida de arrependimento, Senhor, rever os nossos conceitos todos os dias, em nome de Jesus. Pai, que esse tempo, que esse período de quarentena, cada um de nós venhamos refletir no estilo de vida que nós estamos tomando, no estilo de vida que nós estamos vivendo, e se algo está errado, que venhamos nos arrepender, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Uma ótima semana para todos e que possamos viver todos os dias uma vida de arrependimento. Todos nós. Um bom término de domingo para todos. Amém?